Faço minhas as palavras da senadora Gleice Hoffmann, quando aqui dissertou sobre o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Meu pai foi agricultor durante quase toda a vida no estado de Santa Catarina e começou trabalhando, a gente chamava de agregado, de meeiro, depois foi comprando 2, 3, chegou no final a 28 hectares de terra, que ainda era um pequeno agricultor no estado de Santa Catarina. E criou 14 filhos, todos vivos hoje, graças a Deus, trabalhando na roça, trabalhando na agricultura familiar. Minha mãe está com 95 anos, muito saudável ainda, e eu lembro da minha mãe trabalhando na roça, junto com meu pai, para ajudar a sustentar a família. E na época, meu pai também se socorria ao Banco do Brasil, naquela época, isso há 50, 60 anos atrás, para financiar as suas lavouras, a sua produção. Então, eu sei o quanto é importante esses lançamentos do Plano Safra, que já foi lançado do Ministério da Agricultura, do MAPA, e agora do Ministério do Desenvolvimento Agrário. São 2 programas extraordinários que, somados, vão chegar a mais de 240 bilhões de reais, tudo isso para financiar o grande, o médio e, sobretudo, o pequeno agricultor, o pequeno produtor rural, com juros subsidiados, que varia de 2% a 5% ao ano. Então, esse é um juro subsidiado. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria falar agora de um assunto que seria das patentes. Existe um termo na língua inglesa, backlog, que serve, entre outros significados, para denominar o lapso de tempo entre o pedido de uma patente e sua emissão. O ranking mundial de backlog, desse tempo, composto por 20 países e medido pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, vinculada à ONU, a Organização das Nações Unidas, mostra que o Brasil ocupa a 19ª posição, à frente apenas da Polônia. Nos Estados Unidos, esse tempo entre a solicitação de uma patente pelo inventor e sua efetiva concessão é de 2 anos e meio, em média, podendo até ser menor em determinadas áreas da indústria. Na Coreia do Sul, a demora não passa de 2 anos, e entre nossos vizinhos sul-americanos, como Colômbia e Peru, o prazo é de 3 anos aproximadamente. No Brasil, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a demora é de assustadores 11 anos. 11 anos para se obter a concessão de uma patente no Brasil. O maior gargalo da liberação de patentes no Brasil está, sem dúvida, na situação do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que concede e garante direitos de propriedade intelectual. Em 2003, o órgão conseguia liberar patentes no prazo médio de 6 anos. Olhem só, está piorando. Em 2003, o senador Cristóvão Buarque Vossa Excelência, que tanto fala desse assunto na Comissão de Ciência e Tecnologia que Vossa Excelência preside e já falou tanto aqui em outras comissões também. Em 2003, o órgão conseguia liberar patentes no prazo médio de 6 anos, não tão distante do padrão dos países desenvolvidos, e hoje são 11 anos. Em 2008, esse prazo subiu para 8 anos e agora chegou aos 11 anos. A explicação está na redução do efetivo de servidores do INPI. Hoje são apenas 192 pessoas que respondem por 184 mil pedidos de patentes, o que dá 958 pedidos por examinador. Nos Estados Unidos, essa relação é de apenas 77 solicitações per capita. Então, no Brasil é 958, nos Estados Unidos, apenas 77. Há 100 examinadores aprovados em concurso público para o INPI, aguardando nomeação. Essa desatenção do governo com o INPI tem efeitos danosos, chegando ao ponto
de inviabilizar patentes, pois muitas das solicitações se referem a produtos que hoje já se encontram obsoletos. Existem processos de pedidos de propriedade intelectual, de software, protocolados em 1997 e sem solução até agora. Obviamente, esse processo, se e quando for deferido, não surtirá mais efeito algum na indústria de tecnologia da informação. Principalmente um produto como esse, que isso muda praticamente a cada ano, né, ou a cada 2, 3 anos. Quando demora 11 anos, acabou, já perdeu completamente o efeito do pedido. Concedo com muito prazer uma parte ao nobre senador Cristóvão Buarque. Senador, eu quero apenas manifestar a minha satisfação de ver o tema que o senhor trouxe por aqui nessa segunda-feira. Nós estamos muito envolvidos, senador Ferreira, na crise atual, na crise conjuntural, no problema do desequilíbrio fiscal que o governo provocou, apesar de tantos alertas. Despertou finalmente porque a realidade chega. Mas nós não estamos despertando para os problemas estruturais que vamos enfrentar daqui a 10, 15, 20 anos, mesmo superando agora a crise fiscal. O problema da violência crescente, tremenda, que está fazendo, a gente não vê porque cada dia um pouquinho mais, senador Ferraço, mas nós estamos começando a viver ilhados, cercados, prisioneiros por causa da violência e envergonhados. E, sobretudo, o problema do atraso que nós estamos ficando do ponto de vista científico e tecnológico no mundo. Será uma tragédia daqui a 20 anos o Brasil continuar exportando minérios, exportando produtos agrícolas e importando chips, tecnologia. É uma tragédia. Entretanto, é para onde a gente está caminhando. Entre outras coisas, pelo problema que o senhor está trazendo aqui, nos alertando. Espero que o seu discurso ajude a alertar e a despertar essa casa, o governo, seu partido, o meu partido, para entendermos que da maneira como nós estamos trabalhando o apoio à ciência e tecnologia e também da maneira como nós não estamos cobrando dos produtores de ciência e tecnologia aquele conhecimento que serve à dinâmica da sociedade e da economia, nós vamos ficar cada vez mais para trás, mesmo avançando, mas os outros avançam muito mais. E um dos problemas é esse da concessão das patentes. É um absurdo que a burocracia emperre dessa maneira um setor tão importante do futuro do nosso país. Por isso, parabéns pelo seu discurso e eu espero que ele ajude a alertar e a despertar. Obrigado pela parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência me concede uma parte oportunamente? Incorporo a parte do senador Cristóvão Buarque ao meu pronunciamento. E você tem razão quando diz que a demora nessa área tecnológica, na área das patentes e do setor industrial, que tem esse descompasso na nossa economia. O agronegócio, a agricultura e a pecuária têm superávites todos os anos e cresce anualmente. Já os outros setores, por quê? Talvez porque a Embrapa e outros órgãos dessa área estão fazendo o seu dever de casa. Já em outras áreas não acontece a mesma coisa. Se tivéssemos crescendo, como cresce o agronegócio brasileiro, a nossa economia hoje seria, com certeza, concedo com muito prazer a parte do novo senador Ricardo Ferraço. Senador Raupp, agradecendo a generosidade de Vossa Excelência em permitir que nós possamos participar desse tema que Vossa Excelência traz para o plenário, da maior relevância e da maior importância, porque nós estamos meio que mergulhados num círculo do giz, discutindo apenas o ajuste fiscal. Como se o ajuste fiscal fosse uma solução, um fim em si mesmo para o país. Na verdade, nós não deveríamos estar discutindo esse ajuste fiscal se não fosse os equívocos, as escolhas inadequadas que foram feitas ao longo dos últimos anos. Porque essa crise que nós brasileiros estamos enfrentando, ela não é uma crise importada, ela é uma crise nossa, produzida e gestada em função das escolhas que equivocadamente a equipe econômica, enfim, o governo fez nos últimos anos.
Na verdade, nós deveríamos estar discutindo temas como esse que Vossa Excelência traz para o plenário. Ou seja, é evidente que o Brasil precisa passar por um ajuste, nós precisamos debater a qualidade desse ajuste, nós precisamos debater o mérito desse ajuste, nós precisamos debater conquistas importantes que foram consagradas para o povo brasileiro, que estão sendo reduzidas, enquanto o governo insiste em manter a taxa de juros na estratosfera, porque conviveu, foi tolerante com a inflação. Então, se por um lado nós subtraímos conquistas sociais, por outro lado nós estamos sem entender a razão desses juros estratosféricos, considerando, senador Cristóvão, que nós não temos demanda. Se não há demanda, qual a razão desses juros no topo da cadeia alimentar, por assim dizer? Ou seja, nós deveríamos estar debatendo também a perspectiva de nós revermos esse modelo econômico que nos empurrou para o buraco. E aí, tantos e tantos temas de relevância, esse que Vossa Excelência traz, porque, na prática, a estrutura do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é uma estrutura em que pese o esforço dos técnicos, mas é uma estrutura absolutamente carcomida, que não é adequada à necessidade de você criar um ambiente para que o inventor, o cientista, possa ser estimulado por um ambiente atrativo. Nós estamos perdendo competitividade, nós não estamos estimulando os nossos cientistas. Os nossos cientistas estão buscando abrigo em outros países, por conta da falta de acolhimento, da falta de prioridade que nós precisamos dar a esses brasileiros que, por conta da sua genialidade, estão a apresentar soluções para um conjunto de problemas da sociedade brasileira. Por isso eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo tema oportuno e adequado que traz para debate no plenário. Obrigado, Vossa Excelência, e a parte de Vossa Excelência certamente enriqueceu mais o nosso pronunciamento e também peço a incorporação à minha fala. Eu falava há poucos dias aqui na tribuna do Senado, senador Ricardo Ferraz, senador Cristóvão, que a burocracia vai acabar engolindo esse país. Para exportar, precisa 33 licenças, 33 carimbos, 33 registros. É como a fábrica da BMW em Santa Catarina, precisa de 400 documentos, 400 licenças para poder se instalar. Então a burocracia está realmente emperrando a nossa economia. Eu sou favorável, eu falo isso aqui porque eu já falei muitas vezes na redução de ministérios, eu seria favorável a reduzir, talvez de 10 a 15 ministérios que temos hoje no Brasil, 39, entre secretarias, com status de ministérios e ministérios, para criar não um ministério, mas um departamento de desburocratização. Um departamento, não precisa ser um ministério, como já tivemos no passado, na época do Beltrão, um Ministério da Desburocratização, mas um departamento que seja para desburocratizar esse país, porque do jeito que está indo, a burocracia vai engolir o nosso país e a economia vai ficar emperrada a vida inteira. Pelo contrário, não emperrada, vai ficar andando de marcha ré. Mas já para concluir, senhor presidente, o resultado do descaso é sentido no número de patentes em vigor no país, que não passa de 42 mil, enquanto que nos Estados Unidos é superior a 2 milhões, na China cerca de 875 mil e na Coreia do Sul em torno de 738 mil. Olha só a diferença entre o Brasil, não vou falar nem da China e dos Estados Unidos, do Brasil e a Coreia do Sul. 42 mil no Brasil para 738 na Coreia do Sul, que até 30 anos atrás era um país atrasado, um país de terceiro mundo. E através da educação e da desburocratização, chegou a um país de primeiro mundo. O prejuízo é imenso para a nossa indústria como um todo, pois inovação é a palavra de ordem no setor hoje em dia. Não basta mais que a indústria reinvente seus processos produtivos por meio da reengenharia e reduza seus custos. Isso era suficiente lá nos anos 90. Hoje, no mundo todo, a indústria que não inovar está fadada a posições secundárias no mercado global. A solução, senhoras e senhores senadores, passa inevitavelmente pela revitalização do INPI.
Há duas medidas imediatas que ajudariam sobremaneira o Instituto a melhorar sua eficiência. Uma é o aumento do efetivo de servidores. Para chegar ao padrão americano, seria necessário que o número de concursados passasse de 2.000. Claro que não se espera alcançar esse ideal no curto e médio prazo, mas seria razoável que o governo ao menos chamasse os 100 aprovados em concurso que aguardam sua vez de trabalhar. Outra medida urgente é mudar a destinação das taxas de custo de registro arrecadadas pelo INPI, mas que são contingenciadas pelo Poder Executivo para o pagamento de juros da dívida pública. Essas taxas precisam ser revertidas para o próprio INPI, que assim poderia se manter e se aperfeiçoar de forma minimamente independente da situação fiscal do governo como um todo. Essas e outras propostas serão debatidas na Frente Parlamentar Mista em defesa da propriedade intelectual e do combate à pirataria, instalada na Câmara dos Deputados em 27 de maio último. É nosso dever, enquanto parlamentares, participar ativamente dessa frente e propor mais caminhos para o pleno desenvolvimento da indústria nacional com foco na inovação. Por fim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, peço ao amigo ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro, que dê uma atenção maior a esse pleito que estamos fazendo aqui neste momento. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.